Olá, leitores, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre leituras do mês e eu vou começar com esse daqui, Novo Mundo em Chamas, que é um romance histórico nacional e eu curti bastante. Então, logo no início já começa com uma batalha e tanto as cenas de luta quanto o personagem principal já me fizeram lembrar demais a narração de Bernard Cornwell, que é o meu autor favorito. Por quê? A forma de descrever o lugar sujo, o fedor da batalha, o sangue e o personagem principal, que é muito comunicativo, um líder nato que sempre tem um plano em mente, mesmo para aquelas situações mais desesperadoras, me deram esse clima de familiaridade na obra. E essas cenas de luta pra mim foram um ponto alto do livro, eu curti bastante porque eu adoro cenas de ação e eu achei bem legal porque teve algumas coisinhas diferentes, inserindo a cultura indígena e a cultura africana nas técnicas de batalha. Eu achei bem legal saber um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que eu gostei no livro é que ele é dividido em diferentes personagens. Então, cada capítulo você acompanha um ponto de vista de uma pessoa diferente. E eu adoro livros em que você consegue acompanhar essas diferentes visões da mesma história. No meio disso, eu curti muito as personagens femininas. Uma coisa ruim é que elas são descritas de forma bem sexualizada, mas eu não sei se foi a intenção do autor para frisar que era o modo como essas mulheres eram vistas nessa época. De qualquer forma, eu curti muito porque, além de guerreiras no sentido de lutar por aquilo que elas acreditavam, também eram guerreiras na vida real, e eu adorei. O livro finaliza resolvendo praticamente todos os problemas que o contexto traz, porém ficou faltando algumas coisinhas a serem resolvidas. Geralmente eu não curto livro que tem final aberto, mas nesse caso eu acho que vai ter uma continuação, então vamos ver. E para finalizar, mesmo quando a história termina, tem uma nota histórica no final do livro e eu achei muito legal, porque ela explica os personagens que foram inventados, os personagens que realmente existiram na história do Brasil, todo o contexto histórico e mais algumas coisinhas. Eu achei muito interessante saber um pouquinho mais por trás da história. Esfarinhou um tanto de terra entre os dedos, sentindo suas partículas. Era deles, dos pretos e dos índios de Palmares. Estes morros, estas árvores e plantas, as águas. Deles para viver e para proteger. Então, eu avaliei esse livro com nota 4. O segundo livro que eu vou comentar é esse daqui, que é o segundo volume de Acotar, que nós lemos no nosso grupo de leitura. Se você quiser participar, manda um direct pelo Instagram. Esse livro eu dei nota 5 e favoritei, porque eu curti demais essa leitura. A primeira parte do livro foi muito angustiante de ler, porque a protagonista estava passando por uma situação muito difícil. Mas eu entendo que foi importante para a construção do contexto e também para a gente, leitor, entender, e também para a protagonista, que ela estava vivendo um relacionamento abusivo. A partir daí, a segunda parte do livro foi a minha preferida, porque tem muita cena de ação, muita cena de luta. A gente vê a protagonista desenvolvendo as suas habilidades recém-descobertas. Tem um romance que eu shippei muito também, e eu adorei. Quando eu pensei que não poderia ter mais coisas novas nesse livro, o final ainda tem pelo menos umas 3 coisas que aconteceram que eu fiquei, meu Deus, o que tá rolando? Bem no finalzinho do livro mesmo, e eu achei muito legal. O final eu fiquei, preciso começar a ler o terceiro nesse instante, e depois da nossa discussão foi o que eu fiz. Um dos meus trechos preferidos, que não é spoiler, é esse daqui. Eu não era um bicho de estimação, não era uma boneca, não era um animal, era uma sobrevivente e era forte. Não seria frágil ou indefesa de novo. E por fim, o terceiro livro que eu vou comentar com vocês hoje é esse daqui, que é um romance de época e está disponível no Kindle Unlimited. O plot desse livro é: uma viúva ainda jovem se compromete a ser juíza de uma proposta entre 2 amigos, um conde e um duque. E qual é a proposta deles? Qual deles consegue satisfazer melhor uma mulher? Logo no início do livro, eu já imaginei que não seria um triângulo amoroso e o que iria acontecer no final dessa história, e eu estava certa. Mas, apesar de adivinhar o que iria acontecer no livro, foi uma leitura que eu curti a experiência, me diverti, principalmente no final, tem algumas cenas engraçadas e uma amizade feminina que eu também curti bastante. Então, apesar de já saber mais ou menos o que ia acontecer, eu curti a experiência
e eu dei nota 3,5 para essa leitura. Um dos trechos que eu marquei é esse daqui. O intelecto, na verdade, podia ser tão atraente quanto todas as outras partes deliciosas de uma mulher. Ele decidiu. Então nós vemos que esse livro também tem bastante cena. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês. Me contem aqui nos comentários quais foram as suas, se vocês já leram alguns desses livros que eu comentei hoje. E se forem comprar na Amazon, não se esqueçam de utilizar o nosso link. Beijos e até a próxima!